Olá pessoal, aqui é Davidson Ferreira do canal Segredo dos Leilões. E a pergunta de hoje é a seguinte: arrematei um imóvel no leilão da Caixa e esse imóvel está ocupado. Qual é o trâmite para desocupação? Então vem comigo que eu vou responder essa pergunta. Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que está acompanhando o canal Segredo dos Leilões. Já somos quase 600 pessoas inscritas aí, acompanhando todo o conteúdo e tendo acesso a essa ferramenta que eu chamo de mina de ouro dos leilões de imóveis. Então a minha gratidão a cada um de vocês aí por estar acompanhando e tentando não deixar dinheiro na mesa e buscar melhores oportunidades de arrematação. E agora vamos lá, respondendo a pergunta de hoje, como efetuar a desocupação de um imóvel que eu efetuei uma arrematação. Aí eu vou voltar um pouquinho do tempo, fazer uma timeline aí para explicar melhor, tá? No ano de 1997, houve uma lei, que é a Lei de Alienação Fiduciária, a Lei 9.514. Antes do ano de 1997, o processo de retomada do bem por parte dos bancos, quando acontecia um contrato imobiliário, era um processo muito burocrático que envolvia justiça, né? As famosas hipotecas. Então o banco ele tinha uma dificuldade muito grande para retomar esse bem, uma vez que a pessoa não arcava com os compromissos financeiros. Depois do ano de 1997, houve uma negociação e os bancos passaram a ter direito à retomada desse bem, uma vez que a pessoa deixa de efetuar o pagamento de até 3 parcelas. Isso não é uma regra, as 3 parcelas, tá? Mas normalmente os bancos adotam essas 3 parcelas. Uma vez que a pessoa não efetuou o pagamento de até 3 parcelas, o banco pode fazer a retomada desse bem e aí, por lei, levar esse imóvel a leilão, tá? E por lei ele deve fazer o primeiro e o segundo leilão, que devem ser presenciais e até online. Existe um misto aí entre presencial e online, tá? E se não houver arrematantes, aí especificamente no caso da Caixa Econômica Federal, acontece o que a gente chama hoje de venda online. Você se habilita no site da Caixa e dá o seu lance online para efetuar a arrematação. E se mesmo assim não houver arrematantes, a Caixa pode voltar esse imóvel, tá, para uma venda online, ou que a gente chama de venda direta online. Aí é a primeira pessoa que der o lance mínimo já leva esse imóvel, tudo bem, pessoal? Então é bem isso. Mas respondendo a pergunta e como que funciona o processo de desocupação, tá? Na prática, vou responder para vocês o que acontece. 80% dos casos de imóveis ocupados, essa desocupação acontece de forma amigável, tá? Existem algumas técnicas e algumas dessas técnicas são oferecer uma ajuda de custo, tá? Tanto para mudança quanto para o aluguel para essa pessoa, e essa pessoa normalmente desocupa esse imóvel, porque ela já sabe que perdeu esse imóvel para o banco, porque quando ela assinou o contrato, ela já sabia que se ela não efetuasse o pagamento, ela perderia esse imóvel. O imóvel ainda é do banco, o imóvel só passa a ser dessa pessoa quando ela efetua todo o pagamento. Então, em 80% dos casos, você consegue fazer essa desocupação de forma amigável, tá? Mas se isso não acontecer, aí a gente vai para a lei de Pareto, os outros 20%, 80-20 da lei de Pareto, aí você precisa sim de envolver um processo judicial, é o que a gente chama de ação de emissão de posse, tá? E o ideal nessa situação é que você tenha um advogado especialista em leilão. Pode ser qualquer advogado de qualquer área, mas eu indico um advogado especialista em leilões de imóveis, tá? Porque aí você vai ter mais celeridade nesse processo, porque em média é de 2 a 6 meses para acontecer a desocupação com um oficial de justiça. Então isso é muito importante, ter um advogado especialista. E hoje as custas processuais desse advogado está girando em torno de 3 a 5 mil reais para você fazer essa desocupação. Então é muito importante você fazer uma avaliação financeira de quanto você vai pagar por este imóvel e quais vão ser os custos de desocupação, uma possível reforma para a venda desse imóvel e ver se vale a pena o negócio, mas na maioria dos casos vale muito a pena, tá?
Tem algumas oportunidades, boas oportunidades de imóveis desocupados nos leilões da Caixa, mas as grandes oportunidades estão nos imóveis ocupados, que são os imóveis embaraçados, que a maioria das pessoas não querem se envolver, tá? Porque não conhecem as regras do jogo e acabam deixando dinheiro na mesa por não fazer a arrematação de um imóvel ocupado. Mas é muito importante você fazer as checagens necessárias desse imóvel, tá, pessoal? Eu digo que é muito importante você ter a paz de espírito quando você vai arrematar um imóvel. O que é isso? Eu vou dar um exemplo prático. Eu não arremataria um imóvel onde existe uma pessoa acamada, tá? Isso pode acontecer, mas não é uma regra. Isso normalmente é exceção. A maioria dos casos dos imóveis, né, que são retomados são de pessoas que não fizeram um planejamento financeiro. São pessoas que quiseram dar um passo maior do que a perna, né? Obter um imóvel, adquirir um imóvel que está acima do seu padrão financeiro e com isso ela não consegue arcar com as responsabilidades financeiras que fez com a incorporadora e com o banco, e aí existe o processo de retomada, que é um processo natural através da lei 9.514. Mas é muito importante a gente ter essa paz de espírito e fazer todas essas checagens para ver se vale a pena realmente arrematar esse imóvel, tudo bem, pessoal? Isso é muito importante para a gente ter a paz de espírito necessária. E essa é uma das grandes, a maioria das perguntas que eu recebo, tanto no Facebook Message, quanto no próprio comentários do Facebook, ou do blog, ou até do e-mail. As pessoas mandam com muita frequência essa pergunta: como que é o processo de desocupação, se eu não voltar, né, tomando o direito de uma pessoa que adquiriu um imóvel, mas não é bem isso. Mas cada caso é um caso, é importante a gente avaliar com precisão se vale a pena e se a gente vai ter a paz de espírito necessária quando a gente fizer essa arrematação. Mas o que eu posso afirmar para vocês é que existem grandes oportunidades e a gente não pode deixar dinheiro na mesa. Porque uma vez que a gente adquire um imóvel que foi adquirido através de uma falta de planejamento financeiro, a gente acaba fazendo uma justiça social. Por que a justiça social? Porque normalmente a pessoa está devendo o banco, aí ela também está devendo o condomínio, ela está toda enrolada financeiramente. E quando você adquire esse imóvel, você acaba fazendo uma justiça social, porque o condomínio acaba tendo possibilidades, né, de fazer benfeitorias, o banco retoma, né, o seu dinheiro e consegue também novamente fazer novos empréstimos, novos financiamentos. Então você acaba fazendo uma justiça social e tendo a paz de espírito, que é muito necessária. É bem isso, tudo bem, pessoal? E este é o canal Segredo dos Leilões, tá? Se você está curtindo, se gostou desse vídeo, eu vou pedir você para curtir aí, tá? Compartilha aí com a família e com os amigos. Clica no sininho para receber as novas notificações desse vídeo. Se inscreve no canal para receber as novas atualizações aí que a gente vai estar publicando, e eu já vou adiantando um pouquinho para vocês aí que nas próximas semanas a gente vai ter grandes e importantes novidades aí nesse canal. Então não perca essas oportunidades, fique muito ligado aí, se inscreva e acompanhe esse canal, que nós teremos muitas oportunidades no canal Segredo dos Leilões.